RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, comunidade registral! Este é o 5º episódio da 2ª temporada do nosso RIBcast, Gestão 2024-2025. Como todos vocês já sabem, eu sou Érica Stocco, diretora de comunicação do RIB. E no episódio de hoje, quero começar trazendo dados importantíssimos para a gente falar do nosso tema. No episódio de hoje, eu queria lembrar para vocês que, segundo fontes do CNJ, de números de 2024 com ano base de 2023, quase 84 milhões de processos estão em tramitação nos tribunais de justiça, distribuídos por 91 tribunais. E sob essa responsabilidade, nós temos 18 mil juízes e 275 mil servidores brasileiros. Vocês querem mais dados? Mais dados. Em São Paulo, conforme os dados do próprio RIB, entre 2019 e 2023 foram iniciados 540.452 procedimentos de execução de alienação fiduciária. Segundo os dados da própria Arisp, no primeiro semestre de 2024, só no primeiro semestre, foram iniciados 18.938 procedimentos. Num total, pasmem, de 880.234.921,37 centavos, do que de valores que retornaram ao mercado imobiliário por conta da execução de alienação fiduciária. No mesmo período, os registros de imóveis paulistas iniciaram 12.109 retificações diárias e ainda 17.156 processos referentes a uso capião. E todos esses dados abastecem o tema do nosso episódio de hoje, que é o impacto da desjudicialização e dos serviços extrajudiciais na vida dos cidadãos. Os números não enganam o impacto desse desequilíbrio entre demanda e portas dessas necessidades. E para brilhantar o episódio de hoje, temos 3 presenças ilustres, dentre as quais começo apresentando o advogado, parecerista e professor Márcio Carvalho Faria, que é doutor e mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estágio pós-doutoral pela Universidade Federal da Bahia, professor associado de Direito Processual na Universidade Federal de Juiz de Fora, membro da Comissão de Juristas do Senado Federal sobre Processo Estrutural e do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Olá, Márcio, tudo bem? Olá, Érica, tudo bem? Alegria participar desse episódio, é uma satisfação e uma honra. Quando recebi o convite, fiquei muito feliz. Espero poder trocar muitas ideias interessantes e aprender muito também com os colegas aqui nesse nosso episódio de hoje. Muito obrigado, Márcio. E ainda temos a participação do juiz de direito da comarca da capital de Santa Catarina, Florianópolis, Rafael Mas dos Anjos. Atualmente está convocado pela presidência do Poder Judiciário de Santa Catarina, atuando como juiz auxiliar do Núcleo Jurídico, biênio 2024-26, e compõe na condição de membro suplente a Câmara de Regularização do ONCER. É pós-doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, com estágio pós-doutoral na Universidade de Alicante, Espanha. Doutor e mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, com dupla titulação com a Universidade de Alicante, Espanha. Atuou como juiz auxiliar da presidência no Núcleo Jurídico em 2019 e atuou como juiz corregedor do Núcleo 4 Extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina nos biênios 2020-22 e 22-24. Olá, Rafael, tudo bom? Seja bem-vindo. Olá, minha saudação a todos, Érica, especial, o doutor Márcio, o doutor José Luiz, enfim,
Uma satisfação também poder, de alguma forma, participar de um podcast tão conceituado, que tem trazido grandes temas para discussão, né, na classe, notadamente extrajudicial, e no nosso espaço aqui poder falar um pouquinho de duas palavras que têm circundado aí os meus últimos anos, que é a desjudicialização e a extrajudicialização, né? Sinônimos de certa forma, mas com esse olhar voltado para a atividade do serviço extrajudicial, que tem todo o nosso respeito e carinho e certamente tem contribuído muito para uma pacificação social mais eficiente aí. Então, minha satisfação, estou à disposição. Que honra, Rafael. E para completar o nosso trio, temos aqui com muita honra o oficial José Luiz Germano, que é natural de São Paulo, onde iniciou como juiz aos 24 anos e seguiu até o final de sua carreira como desembargador. Após 30 anos, aprovado em vários estados, escolheu o extrajudicial do Paraná, onde atua como oficial do 2º Registro de Imóveis de Cianorte. Foi professor de Direito Civil e de Direito Processual Civil. Como juiz, atuou nas áreas cíveis, família e juizados especiais. No Tribunal de Justiça do Paraná, atuou também na área do direito público. Olá, Germano, tudo bom? Olá, tudo bem? Só uma pequenina correção, acho que eu teria escrito errado, eu não atuei no Tribunal de Justiça do Paraná, mas no Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui no Paraná, nós estamos, como eu costumo falar, do outro lado do balcão da Justiça, né, que é o extrajudicial, sobre o que e muito ansiosamente eu aguardo para falar ao lado dos colegas Márcio e Rafael, porque o extrajudicial tem muita coisa assim a proporcionar ao lado e em colaboração com a Justiça. É um prazer estar com vocês no dia de hoje. Com certeza, Germano, e a honra é toda nossa. Para começar o episódio de hoje, a primeira pergunta vai para você, Márcio. Você ministra uma disciplina que já me deixou muito curiosa para assistir e ver o conteúdo, que é a disciplina de desjudicialização de litígios. Como professor da matéria, você pode começar explicando para nós e para os ouvintes, de uma forma simples, o que está embutido na ideia de desjudicialização e de justiça multiportas? Bom, obrigado. É uma honra poder começar. Que alegria iniciar com essa pergunta que me parece realmente muito importante, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, um momento de tantas transformações e tantas questões importantes surgindo no judiciário e no extrajudicial também. Bom, para que a gente possa compreender melhor essas duas expressões que se interrelacionam, me parece que é importante explicá-las separadamente no primeiro momento, para que depois então a gente possa mostrar qual é a relação que existe entre desjudicialização e sistema multiportas. Primeiro, então, eu vou começar a tentar explicar para os nossos ouvintes o que é desjudicializar. Essa é uma palavra que, se a colega for até o dicionário, ela vai ver que tem muitos significados. E eu, nas minhas pesquisas, também pude perceber isso, que a doutrina, por várias vezes, usa a expressão de forma bastante diferente. Então, me parece que a gente pode considerar, pelo menos, essa expressão de 4 maneiras. A primeira delas, que seria o sinônimo de não judicializar. Desjudicializar seria a mesma coisa que não judicializar. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Imagine que eu, infelizmente, me envolvi num acidente de trânsito. E aí eu analisei e verifiquei que os reparos que vão ter que ser feitos no meu carro são muito pequenos e que não compensa eu ir até o Poder Judiciário ou me estressar com aquilo, porque tem tantas outras coisas mais importantes para fazer. Eu simplesmente, então, não vou judicializar, não vou buscar em juízo aquele meu direito. Ou, por outro motivo, eventualmente a outra parte que também se envolveu comigo nesse acidente, diga, olha, não, mas faz lá um orçamento e eu te pago aí esse conserto. Nós fizemos um acordo extrajudicial, não houve nenhum litígio ali no primeiro momento e essa coisa, portanto, ficou resolvida. Essa é uma primeira situação em que eu não vou ao Poder Judiciário, seja porque eu abri mão do meu direito, seja porque eu resolvi esse meu direito de uma outra maneira. Uma segunda forma, analisar a questão, a desjudicialização, é quando a gente tem uma chamada descentralização de uma atividade que inicialmente era cabível ao juiz. Nesse caso, e isso também acontece com bastante frequência, a lei ou um ato normativo retira aquele ato que inicialmente era de competência do juiz e entrega para um servidor ou para um auxiliar que faz parte da estrutura do Poder Judiciário, mas que não é, obviamente, a cabeça do sistema, que não é o juiz. E a gente pode dar alguns exemplos no próprio Código de Processo Civil de 2015,
que entrou em vigor em 2016, que é a nossa lei processual mais importante do Brasil, a gente diz lá que, por exemplo, o oficial de justiça pode realizar a avaliação de bens quando houver, por exemplo, uma cobrança de dívidas na justiça. Ele ali está exercendo um papel que é muito importante para o processo, que afinal de contas essa avaliação vai servir para muitas decisões que o juiz vier a tomar no processo, mas não é ele, juiz, que faz esse ato. Ele é, portanto, descentralizado. E cada vez mais a lei vem tirando competência do juiz e entregando para esses auxiliares. Uma terceira forma de verificar a questão é quando a gente também retira a competência do juiz, mas entrega para terceiros que não fazem parte da estrutura do Poder Judiciário. E é aí que os nossos ouvintes certamente vão ter mais atenção, porque é aí que entram os delegatários das serventias extrajudiciais. Nós vamos certamente falar disso mais à frente, mas temos inúmeros exemplos de atos que até pouco tempo atrás eram de competência exclusiva do juiz e que hoje passaram e cada vez mais vão passando para a competência dos serviços extrajudiciais. Vou dar alguns outros exemplos, também analisando o CPC como base, já que sou professor de processo civil, né, e acaba que a gente sempre tem esses exemplos em mente. Quando a gente, por exemplo, autoriza que faça um leilão de um veículo que foi apreendido por conta do pagamento de uma dívida, ou melhor dizendo, do não pagamento de uma dívida, hoje em dia os sites de leilões não são mais sites do poder público, são entidades privadas que se credenciam junto aos tribunais de justiça e fazem o serviço de leilões virtuais para auxiliar o Poder Judiciário, que presta esse serviço, é remunerada para tanto, e aí com isso eu consigo reduzir a demanda, a quantidade de trabalho que o juiz tem. E por fim, uma quarta, última situação, que tem a ver também com a expressão desjudicialização, é aquela em que a gente tira esse ato não só da competência do juiz, mas também do próprio Poder Judiciário. Isso não é a realidade em nosso país, mas em alguns outros países que eu pude pesquisar, como por exemplo na Suécia, existem agências reguladoras que cuidam de processos judiciais. Por exemplo, as cobranças de dívidas tributárias, as cobranças de dívidas fiscais, as cobranças de dívidas civis, elas são feitas por agências reguladoras lá, como por exemplo seria no nosso caso aqui a Anatel, a ANEEL, que fazem parte da estrutura do Poder Executivo, portanto. Alguns autores chegam a dizer que aqui a gente teria um caso de desjurisdicionalização. Uma palavra difícil de falar rápido, né? Mas acontece. Então percebam os colegas que a gente pode verificar a questão sob diferentes níveis, desde o mais simples como até o mais profundo. O que é então agora o sistema multiportas, para poder chegar na sua resposta? A ideia, e esse nome que foi criado, ele vem de uma expressão do direito norte-americano de um autor chamado Frank Sander, que lá em 1976, portanto já há muito tempo, deu uma palestra dizendo que deveríamos pensar em outras alternativas para se resolver os litígios que não fosse apenas o Poder Judiciário. E aí quando você me pergunta sobre as minhas aulas, para meus alunos de graduação e pós-graduação, eu uso eu tento mostrar para eles, e é isso que eu quero tentar fazer com os nossos ouvintes também, uma ideia de que como se a gente tivesse um grande pátio, um grande prédio, com diversas portas, e que em cada uma dessas portas houvesse ali em cima uma plaquinha. E de acordo com o seu tipo de problema, de acordo com a demanda que você tem para resolver, a porta A, ou a porta B, ou a porta C vai ser para você mais interessante. Percebam que eu não disse aqui que a porta é a certa ou a errada. Eu não disse aqui que há um caminho para ser seguido preferencialmente e o outro, se você não conseguir, que é a sua saída. Tanto é verdade que hoje em dia a doutrina mais recente tem evitado chamar de métodos alternativos de resolução de conflitos, porque a palavra alternativa, principalmente para o cidadão comum, passa uma ideia não muito agradável, aquela coisa de eu fui comprar uma peça original para o meu carro, não tinha, comprei uma alternativa. Quando você diz para ele, olha, eu tenho Poder Judiciário e eu tenho alternativa, a pessoa já olha para você de uma forma estranha, diz, peraí, mas por que eu não posso ter o melhor? Por que eu não posso ter o mais indicado? E na verdade não é assim que a gente tem que pensar. Temos que pensar realmente que o que temos são soluções adequadas, conforme a hipótese. Então, nós estamos aqui, cada um de nós, um estado do Brasil, cada um de nós tem situações adequadas para resolver eventualmente o mesmo problema. Eu aqui nas Minas Gerais, eventualmente eu tenho um problema na parte da tarde. Eu tenho tanta oferta de café bom que eu preciso escolher qual é o café que eu vou tomar cada dia. Eventualmente um colega de outro estado não vai ter esse problema, brincadeiras à parte, que eu tenho aqui. Então a questão é pensar, portanto, que o processo judicial é sim
uma dessas portas, mas ela não é a única. Aliás, eu arrisco a dizer, e aqui eu estou arriscando, amparada na doutrina de uma professora portuguesa, com quem eu tive a honra de estudar lá em Lisboa, a professora Paula Costa Silva, ela chega a dizer que essa porta do Poder Judiciário, ela deve ser vista como a última das alternativas. Naquela situação em que realmente, se eu não tenho mais como resolver por meio de outras portas, aí sim eu vou pensar na tutela judicional. Porque os números que você muito bem expôs no começo mostram que a gente tem um Poder Judiciário completamente abarrotado. Que por mais que os juízes julguem muito e julguem bem, a conta não fecha. E é por essa razão, então, que, por exemplo, em países como a Itália, a gente tem visto um movimento que lá um professor italiano chamado Marco Gradi chamou de fuga do processo. O que as pessoas têm feito, portanto, é tentar evitar ao máximo o processo judicial, porque ele é moroso, porque ele é caro, porque ele é frustrante por muitas vezes. Às vezes ele consegue desatender as duas partes, e eu como advogado vejo isso no dia a dia, os colegas juízes, também operadores de direito conseguem perceber isso. E por vezes, então, nós estamos trabalhando em volta de um sistema que está sendo ruim para todo mundo, sobretudo para o jurisdicionado. Por que então não pensar em outras portas, em outras formas de se resolver o litígio? Eu vou dar aqui, Érica, para ajudar um pouco mais nosso ouvinte, alguns exemplos. Eu costumo brincar com os meus alunos que dificilmente eles vão ver no Poder Judiciário uma ação da Petrobras contra a Shell. Por que eles não vão ver essa ação, muito provavelmente? Porque essas grandes empresas, elas preferem ir para a arbitragem, que é uma forma de resolução de conflitos, presente no Brasil e regulada de forma muito bem pela Lei 9.307/96, que é muito mais rápida, muito mais especialista, e eventualmente até muito mais interessante para esses tipos de litígio de grandes empresas. E aí os colegas podem dizer, Márcio, mas você está falando isso num nível de advocacia muito elevado, porque isso são empresas gigantescas. Mas e o dia a dia comum? Vou dar um outro exemplo. Pensemos na causa de direito de família. Nas causas de direito de família, os juízes, em sua maioria, julgam com os olhos para o retrovisor, com os casos que já aconteceram, a partir das provas que foram produzidas, e eles têm que tomar uma decisão que vai resolver, ou que pretende resolver, questões para o futuro. E, sobretudo, em relações de trato sucessivo, como são essas de família, como também são as de vizinhança, como também são as relações parentais, os problemas eles surgem a todo momento. E decidir através de uma sentença algo que já se resolveu, ou que aconteceu, melhor dizendo, há tempos atrás, claro que é importante, mas nem sempre pacifica o litígio. Nem sempre resolve o problema. Por isso que em situações como essa, a porta mais adequada poderia ser uma mediação. Várias sessões de mediação podem ter o papel de pacificação muito maior do que um acórdão muito bem proferido por vários desembargadores, uma decisão do STF que seja a melhor possível, mas que talvez não vai ter o mesmo impacto no dia a dia do que aquela sessão de mediação. A questão, portanto, não é se eu tenho uma porta certa ou errada, e sim qual é a mais adequada. E para a gente poder perceber isso e colocar entre nós aqui o sistema registral, o sistema notarial, nós temos no CPC brasileiro, como uma norma fundamental, lá no artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, a expressa previsão de que nós temos que tentar outras formas de resolver o litígio. Eu costumo brincar também, quando eu estou dando aulas para o pessoal que está se formando, que o cliente, às vezes, ele procura você, ele diz assim, doutor, doutora, eu quero resolver tal problema. Ele não diz para você, eu quero um mandado de segurança, eu quero uma ação de despejo, eu quero uma ação do campeão, eu quero um recurso parcial, um extraordinário. Ele pouco importa para ele, no geral, qual é o tipo de instrumento que você vai usar. O que interessa mais para ele é resolver o problema dele. Então, se, por exemplo, eu digo a ele que eu tenho a opção de resolver por meio de uma usucapião extrajudicial, certamente vamos falar bastante dela aqui daqui a pouco, uma questão de forma muito mais rápida e muito mais segura do que por meio do Poder Judiciário, por que não ofertá-la? Por que não oferecer essa solução? E é nesse sentido que o sistema multiportas, que cada vez mais vem sendo colocado entre nós, nos dá opções para que aquele que conhece as opções, e aqui é muito importante elogiar o papel do podcast, serve exatamente para divulgar esse tipo de situação, para aquele que conhece as opções, possa delas se valer.
O professor Fred Dier, com quem eu tive a honra de estudar lá no pós-doutorado na UFBA, ele costuma brincar que para aquele que tem martelo, tudo é prego. Se eu não conheço nenhuma outra opção extrajudicial, é claro que eu vou buscar a judicial. Porque é isso que a gente aprende na faculdade, é isso que a gente aprende no dia a dia. Então, quando nós conhecemos o extrajudicial melhor, quando nós sabemos que existem possibilidades inúmeras de atuação extrajudicial, aí sim, não só abre para nós um número leque de possibilidades, como principalmente a gente reduz demanda do Poder Judiciário, deixando para o Judiciário aquilo que realmente é competência do Poder Judiciário e que não pode dele se afastar, e que também, por outro lado, faz com que o cidadão, o jurisdicionado, possa ser melhor atendido. A gente tem aqui diversos outros exemplos, mas eu estou falando muito, eu queria continuar esse nosso bate-papo. Márcio, para contextualizar e enriquecer os teus argumentos, até diria que esse prédio no qual você fez, né, essa construção ao qual você fez referência, nós poderíamos dar o nome para esse prédio de justiça. Eu acredito que seja muito comum, né, o cidadão ele procura o judiciário, mas na verdade o que ele procura não é a solução do juiz. Ele procura, na verdade, a justiça, aquele seu direito. E por não conhecer, né, e talvez até por ir atrás do automático, pensa-se que ele procura ou busca o próprio judiciário. Mas na realidade o que se procura é a realização desse direito. E como dar justiça a esse direito, ou seja, como encaixar esse direito naquele conjunto de letrinhas que a gente acaba chamando de norma, né? Precisa de alguém que possa intermediar esse encaixe. E que não necessariamente o encaixe do seu direito, esse pleito ao qual você chama de direito à justiça, não necessariamente precisa ser sob a tutela de um juiz, por exemplo. É possível sim que esse encaixe aconteça em outras portas, como você muito bem elucidou com a ideia do edifício. Você concorda, Germano? Eu concordo, eu acho que hoje essa ideia de a justiça ter multiportas, na verdade mostra em si mesma que a justiça não é algo privativo do Poder Judiciário. É claro, ao Judiciário cabe decidir com a autoridade, com a força do Estado, com o efeito de coisa julgada. Mas existem outras formas de a pessoa resolver os problemas, e uma delas é a composição, né, algum tipo de acordo que as pessoas cheguem e resolvem aquilo sem virar um processo. E agora, principalmente, também através do extrajudicial, que também é uma das formas de se acessar a justiça e é, de certa forma, meio que um braço, um filho, como queira, do Poder Judiciário. São profissionais capacitados, né, muito bem treinados e passaram por um concurso de dificuldade análoga ao da magistratura e que estão aptos pela sua experiência, pela sua sensatez, pela sua imparcialidade, a também ajudar a que as partes cheguem a uma solução adequada que resolva o problema. Não adianta você ir ao hospital, chamemos assim o prédio da justiça, do judiciário, se você às vezes pode ir numa farmácia ou numa UPA, digamos assim, que seria um cartório ou um lugar de mediação, e ter o problema resolvido ali. Eu pergunto, você tem o gosto pelo gosto de ir a um hospital? Se pode ter, digamos assim, a solução daquilo numa estrutura de saúde, no nosso caso de justiça, mais enxuta, mais compacta e às vezes mais rápida, e que resolve o seu problema? Eu acho que nem quem paga o plano de saúde quer isso. Então eu diria que o extrajudicial está aí para isso. E o momento é muito oportuno, tanto que agora no Paraná estão sendo capacitados mais de 150 titulares de cartórios para fazer um curso encabeçado pelo CNJ para a formação de mediadores, que é uma coisa bastante qualificada e pode resolver muitos problemas. Então a gente já resolve os casos típicos de divórcio, separação, usucapião, adjudicação, mas vai ter esse leque expandido e aberto quase que sem fronteiras, salvo aquilo que for inegociável, e são raríssimos exemplos, para poder ter a justiça feita também nos cartórios. Agora, interessante, né? Pegando um gancho da tua fala, Germano, e complementando o que o Márcio trouxe pra gente, esse conceito ele não é novo, né?
Nós estamos quase com 50 anos aí desse conceito, como você mencionou, e ainda estamos comentando e trazendo a constituição dessa nova cultura para a nossa sociedade, né? Márcio, conta pra gente, contextualiza esse cenário dessa desjudicialização e justiça multiportas no cenário geoeconômico do nosso país. Bom, só para poder aproveitar o último detalhe, você foi muito feliz quando você colocou a ideia da justiça, é porque muita gente confunde acesso à justiça com acesso ao poder judiciário, é tomar parte pelo todo. Eu acho que é esse o nosso papel também, mostrar que você pode obter justiça em outras portas, como a gente já havia colocado, para além do poder judiciário, né? Bom, eu acho que é interessante a gente fazer um pouco de um resgate histórico para poder entender o porquê que eventualmente estamos tão atrasados ainda nessa ideia de se pensar um sistema multiportas, né? A questão, me parece, que nós tínhamos lá no início, nos tempos da Constituição de 88, uma litigiosidade contida. Essa expressão não é minha, é de um professor paulista chamado Kazuo Watanabe, professor da USP. Aquela ideia de que você tem uma quantidade imensa de demandas, uma quantidade imensa de problemas, que não era levada ao Poder Judiciário pelos mais inúmeros motivos, e que quando você então abre as comportas do Poder Judiciário, aquilo inunda o Poder Judiciário. É como você sai calmamente, aquela água aprisionada, ela vai sair com muita velocidade. E aí então o que você teve? Você teve uma explosão de demandas no Poder Judiciário. E se antes você tinha um problema de acesso à justiça, com a ampliação da defensoria pública, aumento da concessão de gratuidade de justiça, mais informações à população, utilização de mais demandas coletivas pelo Ministério Público e pelas associações civis, tudo isso impactou muito no aumento do número de processos. Além disso, a gente tem que pensar que de 88 para cá, vários diplomas legais foram criados, novos direitos surgiram. Basta a gente pensar, por exemplo, um único caso, o Estatuto de Defesa do Consumidor, que é de 1990. Se nós formos em qualquer judiciário, qualquer juizado do Brasil hoje, eu arriscaria dizer que pelo menos metade dos processos dos juizados são relativos a questões consumeristas. Se a gente voltar lá em 89, em 88, isso não existia, porque a regulamentação só veio em 90. Outro exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, também de 90, o Estatuto recente do Superendividamento, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso, foram sendo criadas novas normas e aquelas pessoas, portanto, passaram a ter direitos e, obviamente, passaram a ter direitos violados. E com isso, claro, o Poder Judiciário era chamado. Para além disso, a gente teve impacto da tecnologia. Nós estamos aqui hoje num meio remoto, né? Há tempos atrás isso era praticamente impossível. E nós pensarmos isso no Poder Judiciário, eu daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, eu consigo trabalhar e entrar com algum processo em qualquer lugar do Brasil. Isso tudo aumenta a facilidade de acesso ao Poder Judiciário e, claro, impacta no número de processos. Para além disso, a gente tem que realmente frisar que nós temos milhões de advogados. Esse número não é de expressão, né? O Brasil tem uma imensa massa de advogados e de faculdade de Direito pelo Brasil que, claro, se todos nós somos formados, ou grande parte de nós é formada para aprender a litigar em juízo, a consequência são litígios na justiça, é óbvio. Se eu só aprendo algo, é claro que eu vou praticar e levar aquilo para frente. Então, nós temos números que talvez não sejam encontrados em nenhum lugar do mundo. Como você muito bem colocou, o CNJ tem mapeado esses dados, um relatório de justiça em números. Eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano e meio no CNJ, e pude perceber por dentro do CNJ o quão caótica é a situação do número de processos. Realmente nós temos muitos processos, realmente nós temos muitos magistrados julgando, né, uma média, e eu pude fazer alguma pesquisa nesse sentido, de que a produção de um ano para o outro, dos últimos 2 anos, aumentou em 10%, isso é muito grande, a produção dos magistrados, mas mesmo assim parece que os juízes, o colega Rafael pode dizer, estão enxugando gelo, porque os processos continuam crescendo. O Poder Judiciário brasileiro julga, em média, 4 vezes mais que vários poderes judiciários de países europeus. É interessantíssimo a gente pensar nisso. É uma média gigantesca. E por que isso está acontecendo? Porque será que ainda a gente não percebeu que talvez essa comporta, ou melhor dizendo, essa porta do Poder Judiciário não seja de fato a última saída?
Se nós formos pegar só mais 2 dados, você muito bem colocou vários dados no início, vou aproveitar e colocar só mais 2 para não cansar os nossos ouvintes. Um processo no Brasil, ele demora em média, de acordo com o tipo de processo, ele pode variar de 2 até 8 anos aproximadamente. Se o processo for eletrônico, ele dura em média 2 anos, mas se ele for de papel, muitas cidades ainda têm processo de papel, ele dura quase 8 anos. Se for uma execução fiscal, por exemplo, que é um dos processos que mais atulham o Poder Judiciário, a cobrança de dívidas públicas, isso chega a 83 meses de duração média. Se nós fizéssemos o exercício, não sei se os colegas já viram esse dado, que me choca bastante, se nós fechássemos a porta do Poder Judiciário, é como se fosse aquelas casas de festas antigamente. Olha, não entra mais ninguém enquanto não sair o pessoal que está lá dentro. Enquanto não sair, não entra mais ninguém. A fila está lá fora, não interessa, ninguém vai entrar. Se a gente fizesse isso com o Poder Judiciário, iria demorar 2 anos e 5 meses para esvaziar os escaninhos do Poder Judiciário. Como a gente pode perceber, portanto, o cenário de imensidão de processos é algo que talvez a gente precisasse olhar de fora para tentar entender. Porque nós estamos aqui todo dia trabalhando com isso e a gente não consegue ver. E é por essa razão que me parece que nós temos que, de fato, mostrar de forma muito evidenciada quão importantes são os serviços extrajudiciais. Porque os dados que você muito bem colocou, só de um semestre, por exemplo, no estado de São Paulo, resolveriam o problema de inúmeros estados do Brasil. Resolveriam inúmeras questões que hoje em dia estão à margem do Poder Judiciário, seja porque ele não dá conta de julgar, seja porque ninguém sabe ou pouca gente sabe o que se fazer. Então, de fato, a gente precisa olhar como um problema estrutural. Como você citou no início, eu estou fazendo parte de um grupo de juristas no Senado Federal, que foi nomeado recentemente pelo senador Rodrigo Pacheco, para poder fazer um anteprojeto de lei para tentar resolver problemas estruturais. E eu tenho cada vez mais me convencido de que a imensidão de processos não é um problema do Paraná, não é um problema de Minas, não é um problema de São Paulo, é um problema estrutural nacional. E talvez por essa razão que analisar a questão de fora e analisar a questão sob o prisma do extrajudicial pode ser tão relevante. Rafael, todos esses argumentos de multiportas, justiça multiportas, desjudicialização, se nós focarmos prioritariamente no direito registral e imobiliário, como que o judiciário e você na tua atividade visualiza essas portas sob esse viés do direito registral e imobiliário? E quais seriam as alternativas, por exemplo, para o usuário, para o cidadão que está nos ouvindo agora? Quais seriam as alternativas nesse aspecto de direito imobiliário para outras portas para além do próprio judiciário? Oi, Érica. Sim, está sendo muito gratificante acompanhar aqui as discussões, as reflexões trazidas pelos colegas, né? E até estava bem confortável aqui, estava bastante concentrado, mas tentando contribuir com o debate, né? Fazendo preliminarmente uma breve analogia também nessa lógica de justiça multiportas. Eu vejo hoje muito a condição do nosso Poder Judiciário, e aí a gente tem que fazer esse reconhecimento, essa nossa meia-culpa, porque de fato nós não temos a capacidade, né, estrutural de atender a tudo que nos é submetido, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, as nossas rodovias, creio que São Paulo, Rio de Janeiro não vai ser muito diferente, certamente até a nossa realidade é um pouco menos pior, mas eu moro numa ilha, moro em Florianópolis, a gente tem uma grande dificuldade com o trânsito, né? Nós temos aqui uma rodovia, né, a BR-101, que está assoberbada, né? E ela é a única via de acesso pelo litoral Curitiba-Porto Alegre, né? Então nós temos todo o trânsito do sul do Brasil circulando nessa rodovia, na BR-101 aqui. E de certa forma a BR-101 é o Poder Judiciário, né? A gente tem um Poder Judiciário assoberbado, onde o fluxo de processos é imenso, onde, né, as demandas são as mais variadas. E aí, olhando para a nossa rodovia aqui em Santa Catarina, a solução que nós temos encontrado é do contorno viário, né? Realidade que já existe em São Paulo, existe no Rio de Janeiro, Curitiba, em grandes centros, né? Então, qual é a opção para o motorista? O motorista ele pode continuar vindo pela BR-101, que é pedagiada, ou ele vai poder enfrentar o seu deslocamento
a utilizar um contorno viário, uma rodovia nova, que provavelmente vai ter um acesso mais facilitado, um acesso talvez menos custoso, que leve menos tempo, né? E quando a gente fala em desjudicialização e ao olhar para esse cenário de justiça multiportas, a gente efetivamente tem essa possibilidade, né, de através de uma mudança até mesmo cultural, né, a partir das nossas universidades, nos cursos de direito, de olhar para o litígio, para o conflito, não só naquela busca incessante de litigar, né, de demandar em juízo, mas sim de procurar a pacificação, que é o nosso grande objetivo comum, né? E a pacificação ela pode se dar por diversas formas, né? E então é esse tipo de reflexão que nós precisamos fazer. É o judiciário o único caminho? É o melhor caminho? Vamos avaliar, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos 3 milhões de processos, né? Se nós fizermos uma conta baixa aqui, 1/3 desses processos hoje aqui em Santa Catarina são execução fiscal, são execuções fiscais, né? E o ministro Barroso, né, levantou uma bandeira muito grande de um enfrentamento das ações antieconômicas, aquelas ações que o ajuizamento delas é mais caro do que o próprio crédito que se busca alcançar ao fim, né, do processo. Essa visão do ministro Barroso é justamente isso, é direcionar, talvez pela via do protesto, né, a via conciliatória também e a via do protesto, alternativas para o poder público municipal cobrar o seu crédito. Não simplesmente despejar no poder judiciário um crédito que muitas vezes não tem informações suficientes, mas talvez usar de uma via menos custosa e tão eficiente ou mais eficiente para alcançar as soluções que se pretende, né, fomentar. Quando a gente fala de direito imobiliário, né, de direito registral, aqui em Santa Catarina nós tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto com a classe, né, a Noreg, aqui nós temos o Colégio Registral Imobiliário, e temos tido assim grande felicidade de encontrar alternativas para a pessoa que possui um problema. Ela não precisa simplesmente possuir um conflito, um litígio e vir ao judiciário. Ela, quando percebe que tem um problema, a via extrajudicial ela se torna uma excelente alternativa de busca de solução. Então, por exemplo, se alguém aqui quer regularizar um título, nós temos aqui, claro, além da usucapião extrajudicial, nós temos a via da extremação, que é para definir limites, a gente tem a própria retificação diária, que pode ser feita via cartórios, né, registro de imóveis, e a classe extrajudicial aqui ela é tão proativa que tem desenvolvido inclusive um projeto chamado de REURB, a caravana da REURB, onde se tenta instalar uma cultura de regularização fundiária por toda Santa Catarina, e tem sido assim muito gratificante ver os resultados. Uma classe de registradores de imóveis tem se deslocado e vão ao encontro de prefeituras, e a FECAM, a nossa Federação Catarinense dos Municípios, é parceira, o CREA, né, com também essa preocupação técnica sobre esse tema, está atuando junto, e o poder público, né, que é visitado, o município que é visitado, ele recebe essa estrutura, ele recebe o estímulo e recebe capacitação. Há uma aproximação do registrador de imóveis, né, há essa criação de pontes, e nós vivemos numa sociedade que precisa ter essas pontes criadas. O sistema extrajudicial, ele é um catalisador, assim como o poder judiciário, e nessa proatividade de buscar soluções, a gente consegue entregar regularização fundiária que permite, né, valorização de imóvel, permite mapeamento de políticas públicas, permite acesso melhor a crédito, permite, né, a tão desejada urbanização organizada, né, por meio de busca de saneamento, de educação, de saúde, enfim, há um sentimento de pertencimento a quem se encontra naquela comunidade. Então, nessas breves palavras, eu trago alguns exemplos do que efetivamente se pode alcançar pela via extrajudicial. O Poder Judiciário continua aqui, precisa focar os seus esforços nas demandas de alto grau de conflito, de litígio, e também precisa ser parceiro e buscar parcerias naquelas situações onde a solução pode se dar de outra forma, né? Então, é assim que nós temos vivenciado essa experiência catarinense aqui. Que exemplo rico esse seu da saída da cidade, né? Já passei por ali algumas vezes e
e exatamente traz pra gente que, mesmo que a estrada seja efetiva, que a estrada seja bem construída, ela não vai conseguir dar vazão à demanda. Não se trata de qualidade, se trata de não conseguir dar vazão à demanda pelos exatos motivos que o Márcio colocou pra gente. E sabe, Rafael, algo que me encanta, hoje em dia é impossível trabalhar sem humanidade, né? Foi-se o tempo e pensar que o usuário vai até a porta do judiciário e aquele processo é uma caixa onde ele pede e ele automaticamente recebe. Nós estamos além, nós estamos com o judiciário olhando para a sua sociedade com um olhar humano e trazendo alternativas para algo que é tão nosso, que eu tenho uma necessidade e eu preciso de uma estratégia para atender aquela necessidade. E hoje nós sabemos que não necessariamente ela significa uma briga, ela não necessariamente significa um litígio. E o mais enriquecedor disso, sabe, Rafael, eu como registradora de imóveis, mas que já fui tabeliã antes, é olhar para essas portas e saber que em alguma dessas portas desse edifício que o Márcio comentou, nós estamos lá. Não é, Germano? Contribui com a gente? Quais são as alternativas que o cidadão, o ouvinte que está com a gente agora nesse podcast pode encontrar na atividade extrajudicial? Que portas são essas que nós podemos oferecer? Nós vamos procurar, sim, esclarecer, mas é preciso dizer que, com alegria, que já está caindo, digamos assim, no gosto popular, na boca do povo, o trabalho do extrajudicial. Aconteceu a semana passada de eu ter ido num posto de gasolina de beira de estrada, onde uma pequena comunidadezinha, onde eu não sou conhecido ali, porque eu não moro ali nem trabalho ali, é no meio do caminho. Fui pagar no caixa do posto de gasolina, ele falou, só tem um cartório, né? Eu fiquei surpreso com a pergunta, porque eu não achava que fosse conhecido e cá para nós o registrador de imóveis não é o mais popular, geralmente é o RCPN ou o tabelião de notas, que lida mais com as pessoas, eu lido mais com documentos. Eu fiquei algo intrigado até com a pergunta, mas eu não podia negar a verdade e disse sim. Falou, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pois não. Falou, olha só a pergunta, hein? O frentista ou o caixa do posto falou, é possível fazer um divórcio no cartório, mesmo tendo filhos menores? Veja que a pergunta é técnica, eu estou acostumado a ouvir isso de bacharéis ou de estudantes de direito. Honestamente, isso foi o segundo choque que eu tive, né? Aí eu respondi para ele, olha, desde que já tenha sido resolvido as questões atinentes aos filhos, num processo da justiça, um acordo, alguma coisa, e só reste o problema dos adultos, sim, pode ser feito no cartório. E aí ele, com pesar, ainda falou assim, foi falado aqui em fuga da justiça, né? Falou, puxa, então não tem jeito, vai ter que passar pelo fórum. Eu já fui juiz, né, por 30 anos e poderia ficar melindrado de ver que as pessoas estão, por assim, fugindo da justiça. Mas eu acho que é uma coisa de passar a ter alternativas. A justiça tem um papel que é só dela e ninguém vai tirar. Não se trata de desprestigiar o poder judiciário, não. Ele tem N coisas que só ele pode fazer e se ele conseguir dar conta disso, olha, já vai estar suficientemente estressado e sempre sobrecarregado. Mas tem muitas coisas que podem ter soluções alternativas, seja através de um árbitro, e não é da nossa cultura, mas quem sabe um dia a gente vai ver arbitragem até para coisas sem envolver Shell e Petrobras, mas pessoas comuns, pessoas físicas até. A mediação, a conciliação, estão aí os sejusques, agora também os cartórios. Enfim, então as pessoas estão caindo nisso. E mais um exemplo só, também eu vinha vindo para cá, um pouco antes de manhã, na verdade, um advogado me fez uma pergunta, que ele assistiu uma aula, uma palestra minha, e aí ele falou... Eu respondi para ele a questão que tinha sido, ele falou, nós vamos tentar fazer, doutor, porque o negócio hoje é a gente tentar evitar o judiciário. E mais uma vez eu ouvi a mesma coisa, e não num tom assim, pô, que droga o judiciário, a gente tem que fugir daquilo como quem foge de uma boca de fumo, um traficante ou um bar onde as pessoas terminam esfaqueadas. Não é isso. É apenas procurar uma alternativa que em determinadas circunstâncias são melhores. Eu das minhas aulas costumo fazer muitas metáforas.
o professor Márcio já me escutou a história da farmácia, do postinho de saúde, da UPA e do hospital. Eu também costumo falar o seguinte: o advogado precisa ter hoje, e você que está me ouvindo e não é advogado, cobre isso do seu advogado. A pessoa tem que ter veículos, meios para sair de um ponto para chegar no outro ponto. Esse outro ponto, digamos assim, é onde encontra-se a justiça, a solução do problema. E o veículo pode ser um carro, uma coisa mais complexa, como é o judiciário, que tem que existir, nós não queremos acabar com os carros, não. Ou uma moto, e até poderia dizer, ou também uma bicicleta. Conforme o momento, se está chovendo, se tem muita carga, se é muita gente, se é fácil estacionar, não sei o que lá, eu vou de judiciário, vou de carro. Se eu estou precisando talvez uma coisa mais rápida, que eu vou cortar o trânsito, que é difícil estacionar, ou meu dinheiro está curto, gasto pouco, estou com pouca gente, pouca bagagem, etc. e tal, vejam os entregadores de comida, pronto, eu vou de moto. E conforme for, de repente eu vou até de bicicleta, para cuidar um pouco da saúde, para não gastar nem a gasolina da moto, porque é um valor mais baixo de adquirir. A bicicleta também tem suas vantagens. Então a gente tem que lançar a mão de tudo. E antigamente, os advogados só tinham formação, só tinham carteira de motorista para andar de carro. A pessoa está ouvindo o cliente relatar, parece que já sai do corpo a alma e começa a mente a trabalhar ali, de que ação que vai ser proposta para resolver aquele problema que nem acabou ainda de ser narrado. E agora a gente tem que parar com isso, interromper esse ciclo e falar: não, eu vou de carro? Será que eu preciso mesmo de carro? Será que não dá para ir de moto? Será que não dá para ir de bicicleta? Será que não dá para ir de patinete? Será que não dá para ir a pé? Ou seja, posso transportar, pegar essa coisa de várias portas para também vários meios de transporte. E cada um com suas características, sem um excluir o outro, a gente tem que pegar essa cultura de que não é só de carro que se anda. Tem muitos outros meios e um deles, por exemplo, são os cartórios. Alguém está falando assim: mas esse camarada foi juiz, tudo bem, mas ele é de cartório, está querendo puxar a brasa para o lado dele? Não estou, pelo menos não necessariamente, porque eu tenho um cartório que fica numa cidade e tem parte dessa cidade e 2 outras ou 3 aqui do lado. O que eu estou falando serve para todo o Brasil, e você que nunca me viu pessoalmente e que nunca vai me ver, fale para o seu advogado: doutor, será que não dá para resolver de outro jeito? Será que não dá para resolver isso num cartório? Será que não tem uma forma alternativa? Será que não dá para a gente procurar uma outra solução? E digo mais também: procure o advogado, obviamente, que é essencial a administração da justiça, mas além dos advogados, que normalmente são acessíveis, existem as defensorias, os escritórios das faculdades, enfim, os estudantes de direito, que até alguma base podem ter, pelo menos aquela mais rudimentar. Procure os cartórios. Mas o meu problema é de um terreno, aqui não tem o cartório de imóveis, só tem aquele cartório que registra a criança, que faz o casamento. Bata naquela porta. Bata na porta do outro cartório que faz escrituras. Bata na porta de qualquer cartório e peça uma orientação. E aí eu falo para os meus colegas: é nosso dever, dar essa orientação, essa atenção, sem qualquer cobrança. E se não pudermos resolver o problema, vamos encaminhar essa pessoa para alguém que possa mais adequadamente atendê-la. Então, busque sim os seus direitos, busque resolver, busque pacificar, busque ter uma tranquilidade e, se possível, não deixe, resolva você mesmo, digamos assim, o seu problema, ou pelo menos influa muito para que você mesma participe dessa solução. Porque eu te digo, como juiz que fui há muito tempo, eu não gosto de ter uma coisa minha colocada e entregue nas mãos de um juiz. E não é por não confiar no juiz, é porque você fica muito assim paciente, ou seja, você fica meio de mãos atadas e está tudo na mão dele. Ele vai ter que ouvir um, vai ter que ouvir o outro, e a gente não sabe se o juiz vai entender direito, se ele pensa bem, como ele vai analisar as provas, depois ainda vai ter um recurso, vai ter um tempo. Então, quando você participa mais ativamente, é o caso de uma mediação, é o caso de uma conciliação, é o caso de algum tipo de entendimento, uma audiência, uma reunião, alguma coisa assim, você tem mais chance de você falar mais, explicar mais o seu problema, ouvir também o outro lado, tentar se colocar minimamente na condição do outro, e às vezes desse diálogo surgir de forma às vezes até natural uma solução que você nem imaginava e que pode ser muito boa para as duas partes.
Ao passo que a decisão do juiz, por mais que ele se esforce para fazer uma coisa justa e bem feita, ele pode conseguir a proeza muito triste e infelizmente frequente de desagradar tanto uma parte quanto a outra. Então, siga esses conselhos, procure resolver e procure quem possa te ajudar. Um deles é os cartórios e também os advogados. Germano, pensando sobre a tua fala, na verdade, nós todos estamos aqui em diferentes esferas tratando de ressignificar um caminho de uma necessidade, né? Eu digo necessidade, aqui a gente acaba focando na necessidade do direito imobiliário, na necessidade de circulação de riquezas, que no cartório a gente, no registro de imóveis, por exemplo, no tabelionato de notas e nas outras especialidades, nós podemos falar de procedimento de uso capião, procedimento de regularização fundiária, adjudicação compulsória, a própria regularização fundiária que o Rafael com tanta maestria comentou sobre a caravana implementada em Santa Catarina, que está sendo tomado agora como exemplo no ambiente nacional para que essa ideia, né, seja abraçada por mais estados. E o divórcio extrajudicial ou o inventário. De todos os modos, falamos, e repito, de ressignificar o caminho, a jornada do atendimento de uma necessidade. No caso, atendimento, né, da justiça ao seu direito. E daí eu queria ouvir tanto o Rafael quanto o Márcio, quais tendências nós podemos esperar para o nosso futuro dessa jornada de atendimento da necessidade à justiça. Rafael e depois o Márcio, o que a gente pode esperar? Ampliação de mais serviços, novas legislações? Eu estou encantado aí pelas falas dos colegas, pelas suas reflexões também, e eu penso que a desjudicialização ela é uma realidade, né? Então, esse é um processo contínuo, mas veja que interessante, né? Essa ressignificação que você bem mencionou passa por uma questão muito básica, né? É utilidade, né? Nós todos aqui precisamos oferecer serviços que sejam úteis ao cidadão. Curiosamente, né, meu trabalho de doutorado, minha tese, ela foi buscar no consumismo, na pós-modernidade, uma fala sobre gestão de resíduos sólidos, um impacto mais ambiental e econômico. E por que eu trago isso? Porque a gente vive numa sociedade do descarte, né? E nós descartamos aquilo que não nos é útil. Então, por exemplo, né, se vamos falar em máquina de fotografar, vamos falar em Walkman, vamos falar em CDs, DVDs, né? São todos importantes produtos que em um determinado momento da história foram muito úteis, mas que ao serem, né, suplantados, ao perderem a sua utilidade, foram descartados, deixaram de ser utilizados, né, perderam espaço. E tanto o Poder Judiciário, né, o sistema de justiça, né, que envolve nós como Poder Judiciário e o próprio extrajudicial, nós precisamos ter essa dimensão de que a nossa sociedade cada vez mais busca por utilidade naquilo que nós ofertamos, né? Então, enquanto nós podemos trabalhar e oferecer algo que seja útil ao cidadão, tenho certeza que essa onda de desjudicialização, essa capacidade de uma forma humanizada oferecer um serviço, isso tudo vai se desenvolvendo, né? Veja, aqui em Santa Catarina, e eu gosto muito de lembrar, né, que cada vez mais não se justifica essa distância do nosso artigo 236 da Constituição, que trabalha o sistema extrajudicial, do artigo 127 da Constituição, né, que fala das funções essenciais da justiça. Eu acho que cada vez mais esses artigos precisavam estar próximos, né, pensando em topografia dentro da Constituição Federal. Mas aqui em Santa Catarina, essa busca de utilidade do extrajudicial, ela, pela via da desjudicialização, ela também facilita com que o Poder Judiciário demonstre mais a sua utilidade para a sociedade. Então, como eu falei, 1/3 dos processos são execução fiscal. O que o Judiciário aqui tem feito? Tem trabalhado com um programa chamado Acerta, né? O Acerta SC. A gente sabe que existe um problema político de capital para que o prefeito cobre o seu eleitor, né, na execução fiscal. Não podemos ignorar isso.
Mas existe, né, uma determinação, existe uma necessidade, uma obrigação desse nosso alcaide em fazer esse tipo de cobrança. Para melhorias dessa gestão da execução fiscal, dentro dessa linha que é trazido, o que nós fizemos aqui? Nos aproximamos do Poder Judiciário como catalisador do Tribunal de Contas, da FECAM, Federação dos Municípios, e do IEPTB, Instituto de Protestos. E oferecemos, né, para o prefeito uma alternativa que tem se mostrado muito interessante. Ele, com o carimbo do Tribunal de Contas, que obriga ele, né, como uma autoridade pública a fazer esse tipo de cobrança, com o respaldo do Poder Judiciário, ele tem que avaliar qual o meio mais eficiente e racional para a cobrança daquela dívida. Então, ele tem o respaldo, porque a responsabilidade vai recair sobre ele, de cobrar, e ele usa o timbre do Tribunal de Contas, usa o timbre do Tribunal para fazer essa cobrança pela via extrajudicial, e aí a importância do EPTB, onde nós então desenvolvemos aqui um convênio para que os tabelionatos, né, de protesto possam assumir essa demanda junto ao município. Isso é utilidade, né? Isso traz reflexos, é uma relação, penso eu, de ganha-ganha, né? Porque isso traz mais oportunidade de recursos ao município, que é revertido em favor da sociedade. O judiciário deixa de gastar muito da sua energia em processos que não são efetivos, né? E aí a gente tem, na verdade, um ciclo muito virtuoso de entregas para a comunidade. Então, a via da desjudicialização, ela é efetiva, é uma realidade, e a cada vez que nós temos oportunidades como essa aqui, de trocar ideias, de conversar, de refletirmos juntos, soluções aparecem. Aqui em Santa Catarina nós criamos o Comitê Permanente do Extrajudicial. O juiz corregedor, que é ligado ao extrajudicial, e nós temos 2 corregedorias aqui, uma é judicial e a outra é do extrajudicial. Eu tive a oportunidade de ser juiz corregedor do extrajudicial. Nós sentávamos com isso é por lei estadual, tá? Com cada membro de alguma das especialidades. Então tinha um representante do registro imóvel, registro civil, títulos e documentos, pessoas naturais e pessoa jurídica, tinha um representante de notas, de protesto, enfim, a gente concentrou representantes da comunidade e institucionalizamos um ambiente de diálogo onde temas de repercussão geral aqui em Santa Catarina são debatidos, cada um dentro da sua especialidade, traz a sua reflexão, é proposto um voto com a participação de todos, gestão dialógica, a gente fala não de correcionar, mas de corrigir, a corregedoria corrigendo essas atividades, e nesse ambiente de diálogo que traz estímulos, inclusive, para o bom relacionamento entre as especialidades, a gente oferece ao corregedor do extrajudicial oportunidades de orientação, de recomendação, de normatização, e assim pensamos que temos conseguido construir boas soluções. Então, assim, com essa também breve experiência nossa, eu gostaria de deixar essa fala também para a reflexão dos colegas. Rafael, Santa Catarina sempre com grandes ideias, né? Nós temos acompanhado todo o trabalho do extrajudicial em Santa Catarina através do Dr. Eduardo, que também é um dos diretores do Registro de Imóveis do Brasil, e essa aproximação do extrajudicial com o judiciário em Santa Catarina tem trazido frutos que são exemplares para o nosso país. Agradeço muito esse teu exemplo agora, que é enriquecedor. Márcio? Bom, excelente, aprendi bastante, anotei muito aqui, inclusive eu sou das antigas, gosto de anotar no papel aqui, na medida então que os colegas estão falando, eu estou aqui anotando, e eu queria aproveitar então, não só para fortalecer o que o colega disse, mas também, já que você me perguntou, Érica, sobre o futuro, né, o que a gente pode esperar do futuro da desjudicialização. Eu acho que é uma tendência de ampliação. Eu pude participar, como mencionei há pouco, no CNJ, de um grupo de trabalho que era voltado às execuções. Por coincidência, eu e o Rafael não combinamos, mas era um grupo que trabalhava com execuções, e eu pude perceber que uma das premissas inafastáveis é essa da desjudicialização, que agora tem rendido esses frutos nessa iniciativa recente do ministro Barroso, e também uma outra alternativa que me parece também que é inafastável é a ampliação do uso da tecnologia também para facilitar o acesso a esse tipo de informações e também para facilitar a ponta final, o jurisdicionado do cidadão. Então é interessante a gente perceber, por exemplo,
que seria, e para participar desse podcast, eu conversei com alguns colegas, eu não sou da área registral, né, eu estou olhando de fora, mas conversei com alguns amigos e colegas que fazem parte do sistema, e vários me disseram, olha, a gente tem até dificuldade de encontrar dentro desse cipoal de normas aqui, às vezes, quais são as normas respectivas para cada tipo de procedimento. Então, a gente conversando, falei, por que não pensar, por exemplo, numa cartilha em Visual Law para facilitar o jurisdicionado a ter acesso aos tipos de serviço? Porque é interessante, o cidadão, o usuário, não o advogado, né? Às vezes até o próprio advogado, ele tem dificuldade de saber o que o cartório A faz e o que o cartório B faz. Às vezes, para o cidadão, aquilo lá é o cartório e ele faz tudo. Aí você fala, não, mas peraí, aqui é o de imóveis, você precisa de buscar o de notas. E ele não consegue compreender muito bem a diferença entre um e outro. Então, eventualmente, esse tipo de informação mais facilitada, isso pode servir, né, como uma forma de linguagem mais simples, mais acessível. Isso pode servir também para ampliar aquela ideia de que eu sei quais são as portas que eu tenho que buscar. Uma outra coisa interessante também, para mostrar que me parece que essa é uma tendência, a gente tem diversos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que ampliam a atividade dos extrajudiciais. Eu costumo brincar com os meus colegas que eu não sei como é que eles vão dar conta, mas enfim, tem ampliado muito o serviço, e você está aqui apenas 2. Né? A recente alteração, que já foi aprovada inclusive no Senado, deve ir para a Câmara agora, das próprias leis de execuções fiscais, é um projeto de 2022 que foi aprovado recentemente, que serve para poder ampliar a desjudicialização, porque ela vai trabalhar com o protesto extrajudicial, ela vai trabalhar com a não execução de dívidas pequenas. É o projeto de lei número 2488, para quem depois quiser analisar, 2488 de 2022, e um outro projeto, esse eu tenho estudado bastante também, que é o projeto 6204 de 2019. Esse, inclusive, faz, se for aprovado, uma verdadeira revolução no Poder Judiciário brasileiro, porque ele pretende tirar as execuções, que são essas cobranças de dívida não pagas, do Poder Judiciário e entregar para os serventias extrajudiciais. No projeto de lei, seriam apenas os tabelionatos de protesto. Eu, inclusive, tenho defendido que deveria ser ampliado para todas as serventias extrajudiciais, porque isso acho que iria aumentar a capilaridade, né, e também aproveitar de que existem muito mais cartórios de outras serventias do que apenas de protesto. Mas é um projeto muito interessante que tem sido debatido no Senado Federal, no Instituto Brasileiro de Direito Processual, pela OAB Federal, a Associação dos Magistrados Brasileiros tem trabalhado também. Ou seja, ainda que esse projeto não vá para frente, porque ele também tem ali alguns problemas, é importante perceber que essa semente, né, essa ideia já germinou. Ela já está no Congresso Nacional, hoje em dia já se entende muito claramente que isso é uma necessidade, então mais cedo ou mais tarde isso vai ampliar, e é por essa razão que eu queria aproveitar para saudar mais uma vez a ideia do podcast, porque de fato é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa ampliar essa informação para que ela chegue a todos, né, principalmente ao cidadão, que é o que mais interessa. Que episódio enriquecedor esse, e vai de encontro exatamente ao foco dessa temporada, que é alcançar as pessoas para fora do registro de imóveis, para fora dos próprios cartórios. Eu agradeço imensamente a participação de todos, gostaria de uma palavra final de cada um de vocês, para a gente poder fechar esse episódio. Germano. Quero agradecer pelo convite e dizer ainda que no âmbito do que nós estamos tratando hoje saiu um artigo publicado por mim, pelo Naline, pelo Thomas, saiu no IBDFAN, mas acho que também vai sair no Migalhas, falando da possibilidade de adjudicação compulsória de bens que alguns consideram públicos, como, por exemplo, imóveis do INSS. Vale a pena a leitura, a tendência nossa é sempre de ampliação. A gente já vem defendendo aí a possibilidade de haver uma partilha extrajudicial, mesmo com incapazes, doutor Rafael, desde que seja uma partilha igualitária, onde não há nem em tese possibilidade de prejuízo a quem quer que seja. Enfim, formas de ampliação do atendimento às pessoas pelos cartórios, com segurança, com justiça, e cada um ocupando o seu espaço, o seu papel. Então, quero agradecer, cumprimentar aqui os colegas de bancada, todos que estiveram aqui conosco, nossa audiência, e dizer que seguimos à disposição para colaborar, para ajudar e para esclarecer. Muito obrigado. Obrigada, Germano. Rafael. Também registro aqui o meu sincero agradecimento, foi uma honra participar desse bate-papo tão agradável e
e com muitas reflexões, com muito ensinamento. À medida que os colegas iam falando, as janelinhas iam abrindo, né? Agora tem que fechar todas, hein? Mas foi muito, muito proveitoso. E aqui em Santa Catarina vamos continuar desenvolvendo assim, mecanismos de aproximação do extrajudicial, justamente para poder melhorar a jurisdição. Agora, nessa participação aqui na presidência, estamos desenvolvendo junto ao nosso sistema operacional, o EPROC, eu acho que uma ferramenta que vai ser muito útil, que é o botão de protesto. Vai ser uma alternativa já imediata para quem, né, eventualmente chegar na fase do cumprimento de sentença, na execução, direcionar algo para os nossos tabelionatos. Então, assim, medidas que vão surgindo aí que certamente vão fortalecer ainda mais esse cenário de parcerias e que quem ganha com isso é toda a sociedade. Então, meu muito obrigado também e um abraço a todos. Obrigada, Márcio. Bom, também tenho só agradecimentos, foi uma honra ter participado, aprendi bastante. Confesso que no início fiquei pensando o que eu poderia contribuir diante de tão nobres colegas aqui, num podcast tão importante, mas certamente saí muito maior daqui, aprendi muito. Espero que os colegas também tenham aproveitado, e sobretudo nossos ouvintes, que são realmente o foco essencial desse podcast. Queria parabenizar também toda a organização, muito cordial. Fiquei muito feliz de ter participado. Agradecer também todo o auxílio e o apoio com as redes tecnológicas aí, que não são muito meu forte. E principalmente parabenizar você, Érica, pela condução. Foi muito agradável poder passar esse tempo aqui com todos vocês. Obrigado mesmo a todos. Muito obrigada. Eu preciso finalizar com um sentimento de orgulho e pertencimento para dizer a todos os nossos ouvintes e aos nossos participantes do episódio de hoje que cada um dos registradores de imóveis do nosso país tem a honra de fazer parte dessa jornada de humanidade para alcançar o seu direito na justiça e, com certeza, ser uma, se não múltiplas portas para essa jornada. E é impossível terminar um RIBcast sem lembrar que você precisa seguir o RIB, o Registro de Imóveis do Brasil, nos meios digitais, no Instagram, no YouTube, no Deezer, no Spotify. E lembrar que esse episódio sai no dia 21 do mês, assim como todos os outros. E para ressignificar o dia 21 de outubro é dia de... Por que nosso episódio sai exatamente no dia 21? Por que é preciso ressignificar o dia 21 de outubro? Porque dia 21 de outubro é dia do Registro de Imóveis do Brasil. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Até lá!